Vamos lá então, pessoal. Antes de dar início aos nossos exercícios de divisão, eu gostaria de deixar aqui uma anotação, referente às notações, uma anotação referente às notações que nós utilizamos em divisão. São formas diferentes de nós representarmos a mesma operação. Então, o que nós já vimos na aula passada é essa barra, com uma bolinha em cima e uma bolinha embaixo. Essa é uma das formas de representar uma divisão. Uma outra forma que nós temos é com uma barra, assim, inclinada. A outra forma que nós temos seria somente com os dois pontinhos. E a outra forma é a forma de fração, que no caso aqui eu tenho um número, barra, o outro número embaixo. São todos notações diferentes, São notações diferentes que representam a mesma operação. Então, se eu fizesse aqui, por exemplo, 3 dividido por 3 é 1, representando dessa forma. Eu posso fazer 3 dividido com a barra inclinada, também é 1. Posso representar 3, só os dois pontinhos, 3, e também é 1. E posso colocar na forma de fração, 3 dividido por 3, que o resultado também é 1. São somente formas diferentes de nós representarmos a mesma operação. Legal, pessoal? Então, se no decorrer do vídeo aí, ou em qualquer exercício que você faça, se você ver essas formas representadas diferente, não precisa se assustar. São notações diferentes, como já falei, que representam a mesma operação. Então, eu vou deixar isso anotado aqui no cantinho durante a nossa aula, para a gente não se assustar com as formas de representar a divisão, beleza, pessoal? Vamos agora para os nossos exercícios de divisão. Vamos exercitar bastante os conceitos que nós já vimos na aula passada. Vamos lá então. Certo, pessoal? Agora que nós já vimos as notações, de divisão, vamos ao nosso primeiro exercício de divisão. Nesse exercício, pessoal, eu ainda vou utilizar aquela representação por desenho, que vai facilitar bastante da gente entender esse processo de divisão. O primeiro exercício, nós vamos fazer 1 dividido por 2. Como nós já vimos na aula anterior, eu vou representar aqui, um quadrado, que seria a medida, dos esticadores de corda, e eu quero dividir esse quadrado para 2 pessoas. Eu quero que esse quadrado seja dividido para 2 pessoas. Nós já vimos que, nesse caso, não dá para fazer uma divisão direta, por assim dizer. Nesse caso, como eu quero dividir 1 por 2, então colocando já na forma operacional, 1 dividido por 2, esse quadrado ele tem que ser dividido ao meio, para cada pessoa ficar com partes iguais da plantação. Ele tem que ser dividido ao meio. Fazendo essa divisão ao meio, essa pessoa fica com meio quadrado e essa pessoa também fica com meio quadrado. Certo? Então nós temos que pensar na parte operacional qual que é o número que, multiplicando 2, chega o mais próximo possível do 1. O 0 não pode ser, porque o 0 vezes o 2 vai dar o 0. Então, por exemplo, se eu fizer aqui 0 vezes 2 dá 0. 1 menos 0 deu 1. Então, nesse processo que a gente fez, o 1 continua aqui, o resto, sobrou 1 e cada pessoa ficou com 0. Então, a divisão ela não está feita, não está certo esse processo que a gente fez. Então, para fazer isso, como nós já vimos, alguns exemplos na aula passada, eu vou colocar uma vírgula aqui, Então, o 0, colocando essa vírgula, eu posso colocar o 0 aqui. E aí sim eu consigo fazer a divisão. Que número que, multiplicado por 2, chega o mais próximo do 10? Nesse caso, é o 5. 5 vezes o 2 dá 10, e 10 menos o 10 resulta aqui 0. Então bate perfeitamente com o nosso desenho. Cada pessoa ficou com metade do quadrado, com meio ou 0,5, e sobrou aqui o resto da nossa divisão foi 0. Então nós podemos colocar aqui, a resposta
é 0,5. Legal, pessoal? Bem simples de conseguir visualizar, né, esse processo de divisão quando nós fazemos o nosso desenho. Aqui no nosso próximo exemplo, o exercício de número 2, nós vamos fazer a divisão de 3 por 2. 3 dividido por 2. Aqui eu já usei outra notação de divisão, só para a gente já se acostumar com as diferentes notações. Vamos lá então, pessoal. Fazendo aqui o desenho, a nossa plantação, né, que foi medida pelos esticadores de corda, eles mediram 3 quadrados de plantação. São 3 quadrados aqui de área plantada. Eu quero fazer essa divisão para 2 pessoas. Como nós já sabemos, basta eu distribuir esses quadrados. Então essa pessoa fica com um quadrado, essa pessoa fica com outro quadrado. Esse quadrado que sobrou, né, esse quadrado do meio, para cada uma das pessoas ficar com partes iguais da plantação, para ficar exatamente a mesma quantidade de cada uma delas, nós vamos dividir ele ao meio. Fazendo essa divisão ao meio, eu dou metade para essa pessoa e a outra metade para essa pessoa. Então 3 dividido por 2, pelo desenho, nós já conseguimos falar que é 1,5, porque é um quadrado inteiro que foi distribuído para cada uma das pessoas, e o outro quadrado que ele foi dividido em 2. Então 1,5 e 1,5. Fazendo agora operacionalmente, né, a nossa forma operacional, que número que multiplicando por 2 é a pergunta. Que número multiplicando por 2 chega o mais próximo possível do 3? Nesse caso, é 1. 1 vezes o 2 dá 2. E 3 menos 2 sobra aqui 1. Esse 1 que sobrou, né, esse resto da divisão, seria esse quadrado. O que nós fizemos com esse quadrado? Dividimos ele em 2. Então, para fazer essa divisão, né, no nosso processo operacional, eu coloco a vírgula. Como eu coloquei a vírgula, eu posso colocar o 0. 10 dividido por 2, nós sabemos que é 5, porque 5 vezes o 2 dá 10, e 10 menos o 10 dá 0. Então, cada uma das pessoas ficou com 1 quadrado e meio, 1,5 de plantação. Nós podemos colocar a resposta aqui, que é 1,5. Legal, pessoal? Bem simples de fazer esses exercícios, né, de enxergar o porquê disso quando nós fazemos esse desenho, essa representação com um desenho. Agora, no nosso exercício de número 3, nós vamos fazer a divisão de 5 por 2. Uma outra forma de representar a divisão. Então, vamos fazer aqui o nosso desenho. Nós vamos fazer a divisão de 5. Então, aqui eu tenho 5 quadrados de plantação, né, medido pelos nossos esticadores de corda. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certinho. E nós vamos fazer a divisão para 2 pessoas. Para fazer essa divisão com o nosso desenho, fica bem simples. Eu vou dar um quadrado para essa pessoa, outro quadrado para essa pessoa. Mais um para essa, mais um para essa. O quadrado do meio aqui, que sobrou, eu divido ele no meio, para cada um ficar com pedaços iguais, né, com a quantidade idêntica, né, a mesma quantidade de plantação para cada um dos dois, e divido, dou metade para esse e metade para esse. Então, pelo desenho, nós já conseguimos falar que a divisão, né, de 5 por 2 vai dar o quê? 2 pedaços inteiros, né, então são 2 quadrados, e meio, ou 2,5. Fazendo, então, no nosso processo prático, a parte operacional, que número que multiplicado por 2 chega o mais próximo possível do 5? É o 2, porque 2 vezes 2 vai dar 4. 5 menos 4, o resto aqui, né, seria o 1, que é esse quadrado aqui, sobra 1, seria esse quadrado que nós fizemos o quê? Dividimos também por 2. No nossa forma operacional, para fazer isso, nós temos que colocar a vírgula. Colocando a vírgula, podemos colocar o 0. Que número
vezes o 2, chego mais próximo do 10. É o 5, porque 5 vezes 2 vai dar 10, 10 menos 10 deu 0. Então 5 dividido por 2 vai dar o quê? 2,5 ou 2,5. Cada uma das pessoas ficou com 2,5 quadrados, 2 quadrados e meio. Vamos colocar aqui a nossa resposta. Vamos agora, pessoal, para mais alguns exemplos, mas nós não vamos mais fazer essa parte do desenho, vamos diretamente para a parte prática, porque nós já conseguimos entender esse processo. Quando nós temos um resto, né, sobra um pedaço, nós temos que dividir ele pelas pessoas, para a nossa divisão ser o mais exata possível. Então aqui no nosso exercício de número 4, nós vamos fazer a divisão de 18 dividido, representando aqui com fração, 18 dividido por 3. No nosso processo prático, então basta nós colocarmos 18 por 3. Que número que multiplicado por 3 dá o mais próximo possível do número 18? 3 vezes o 1 vai dar 3, vezes o 2, 6, vezes 3, 9, 3 vezes 4 dá 12, já está chegando perto, 3 vezes 5 dá 15, e 3 vezes 6 dá 18. 18 menos 18 dá 0. Então 18 dividido por 3, o resultado é 6 e é uma divisão exata, não sobrou nada, o resto é 0. Vamos agora, vou colocar aqui do lado, para o nosso exercício de número 5. Vamos fixar bem esse conceito de divisão. No nosso exercício de número 5, vamos fazer aqui o número 20 dividido por 4. Indo diretamente para o nosso processo operacional, 20 dividido por 4. Que número que multiplicado por 4 vai resultar no 20? Nesse caso seria o 5. 5 vezes o número 4 vai dar 20. Então, 20 menos o 20, o resto aqui da divisão é 0. O nosso último exercício, para a gente fechar essa parte, vai ser o exercício de número 6. E vai ser nesse exercício 90. Vamos fazer 90 dividido por 10. Vamos lá então, pessoal, para a nossa pergunta. Que número que multiplicado por 10 dá o mais próximo possível de 90? Nesse caso, seria o 9. 9 vezes 10 dá 90, e 90 menos 90, o resultado é 0. Legal, pessoal? Nessa nossa primeira aula de exercícios, são exercícios bem simples, só para a gente entender bem esse conceito, para fixar bem o conceito de divisão. Agora que nós já entendemos, já praticamos bastante, vamos partir para alguns exercícios aí mais complexos. Vamos começar a forçar mais o nosso entendimento de divisão. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima. Valeu!